Olá, boas-vindas à nossa pod-aula de hoje. Para hoje nós temos um tutorial do Surya Namaskar. Surya Namaskar é a saudação ao Sol. E a gente vai estudar hoje a saudação ao Sol do tipo A. Existem algumas variações de saudação ao Sol. A gente tem a saudação A, a saudação B. E qual é a outra? Surya Namaskar. Clássica. E o Surya Namaskar clássico, a saudação ao Sol clássica. Fugiu aqui da minha mente, rapidamente. Bom, é importante que a gente conheça essa saudação de memória, especialmente no estilo de yoga que a gente pratica aqui, que é o Vinyasa Flow. Então é legal a gente conhecer de cor essa composição de posturas para quando a gente for praticar com mais autonomia, a gente saiba o que a gente está fazendo. Maravilha! Então, para esse tutorial, eu vou primeiro mostrar uma vez a sequência, como ela funciona. Depois a gente vai conhecer os alinhamentos de cada postura que a compõe. E depois a gente faz uma vez juntos com a minha condução. E aí depois você vai praticar aí no seu próprio tempo, até decorar e até saber deixar fluir naturalmente no seu corpo essa sequência. Combinado? Beleza, então o Surya a gente começa na postura da montanha, que é Tadasana. Então os braços ficam ao lado do corpo, pernas e pés unidos, o queixo paralelo ao chão, abdômen para dentro, ombros para trás e para baixo. Na sequência a gente vai para Urdhva Hastasana. A gente numa inspiração sobe os braços, lá em direção ao teto une as mãos e olha nas mãos. Aqui é importante preservar o espaço do pescoço, então não deixa a cabeça cair para trás. Preserva o espaço do pescoço, sustentando a cabeça para trás. Cuida para não jogar o quadril muito para frente, tá? Em Surya A, a gente não faz a curvatura das costas para trás. Então, a gente não faz a hiperextensão da coluna. A gente tem essa variação num outro Surya, mas não é o que a gente está estudando aqui agora, neste momento. Então, a gente mantém a coluna com as curvaturas naturais e sobe os braços, olhando lá para as palmas das mãos, as mãos ficam unidas. E a gente olha lá para as mãos. E na exalação, a gente desce em Uttanasana. Uttanasana, então, a postura da pinça em pé. Cuida aqui para não jogar o teu bumbum para trás. Aqui a gente mantém os quadris o máximo que der, acima dos calcanhares. E aqui a gente flexiona os joelhos para acomodar a barriga nas pernas e o topo da cabeça vai em direção ao chão. E aí, conforme tu vai ganhando espaço e flexibilidade, tu vai estendendo as pernas
bractotronco permaneça próximo das pernas. O Uttanasana não é tu pendendo lá para frente assim. Não pode ser dessa forma. Então, não joga o bumbum lá para trás, senão fica desalinhado do pé, tá vendo? Traz o quadril para cima dos calcanhares. Se tu não tem ainda flexibilidade, né, se fica pendendo assim para o chão, dobra os joelhos e acomoda a barriga na coxa. Aí tu já consegue ter um maior alinhamento na postura. E o topo da cabeça vai para o chão, o queixo vai em direção ao peito. Beleza? Uttanasana. Depois de Uttanasana, numa inspiração, a gente vai para Ardha Uttanasana, que é a variação, então, com a coluna alongada. Aqui, a postura é, então, com as pernas alongadas. De novo, o bumbum não pode ir lá para trás. E a gente alonga a coluna, tá vendo? Lá desde o quadril, com as mãos no chão, e a cabeça fica na diagonal para frente e para baixo, assim. Então, eu não fico olhando diretamente para frente, porque senão eu perco o espaço da cervical. E eu também não fico com a cabeça pendendo para o chão. É uma abertura, que tem um pouco de abertura de peito. Ah, eu não consigo manter as mãos no chão. Não tem problema nenhum, coloca lá na canela. Mas, ó, tá vendo? Mantém a coluna alongada. Ardha Uttanasana. Depois de Ardha Uttanasana, a gente vai soltar o ar e vai para a postura da prancha. Aqui eu dei a variação com um passo longo. Mas se você está iniciando agora, você pode dar mais passos, se assim for preciso. Se você já conhece um pouco e prefere dar um saltinho, que já é mais avançado, pode também. Só cuidado. Aqui a gente tem que ter muita força de abdômen e eu não posso me soltar de qualquer jeito, fazendo um barulhão, batendo forte o pé no chão. Não pode acontecer isso. Eu tenho que controlar essa transição com a força dos meus braços e com a força do meu abdômen. Então não pode ter som de saco de batata caindo no chão. Claro que vai ter algum som, né? Mas é um barulho bem baixinho. E aí, quando tocar lá atrás, cuida, porque vai ter esse chicote aqui. Se eu não contrair o meu abdômen, meus glúteos, eu vou machucar minha lombar. Então, se tu não tá segura ainda de fazer essa transição saltando, certo? Você pode fazer com um passo longo. Chegou lá. Postura da prancha, eu olho entre as minhas mãos. E aqui na exalação eu vou descer em Chaturanga. Chaturanga Dandasana. Aí aqui nós temos algumas variações. Em geral, especialmente nós mulheres, não temos muita força em membros superiores. Então é comum que a gente demore um pouco mais para evoluir nessa transição, mas a evolução acontece. Então o que a gente precisa cuidar aqui, né? Primeiro, os cotovelos, eles têm que ficar sempre próximos do corpo. Então, eu vou passar meus cotovelos, todos os movimentos que tiver, eu vou fazê-los passando próximo do corpo. Então, quando eu descer, eu não vou abrir os braços. Quando eu subir, eu não vou abrir os braços. Eu vou manter a força de pressionar os braços contra a minha caixa torácica aqui. Inclusive, isso vai me ajudar na estabilização da postura. Então, esse é o primeiro cuidado que eu tenho que ter. Os meus braços vão estar sempre próximos do meu corpo, tá? Cotovelos nunca vão abrir. Beleza, eu tô lá na prancha. A transição aqui, ela é como? Eu tô em Dandasana, Chaturanga Dandasana, depois eu desço para Chaturanga. A postura de Chaturanga é cotovelos 90 graus, tá? Em Chaturanga,
Os meus pontos de apoio no chão são a ponta dos meus pés de trás e as minhas duas mãos. Isso é o que tá tocando no chão, o resto tudo tá suspenso. É bastante força que a gente faz. Abdômen, pernas. Quanto mais músculo eu contraio, mais distribuída fica a força e aí não fica só nas mãos. Como que eu treino para ganhar força em chaturanga? Vou te passar um exercício aqui. Várias vezes tu vai praticá-lo para ir desenvolvendo a força, tá? Então, tu vai deitar de barriga para baixo, pontas dos pés lá no chão, as mãos ao lado do peito, cotovelos fechadinhos. Tu vai apoiar a testa no chão. Apoia a testa no chão. E aqui tu vai se empurrar para cima. E respira. Desce, descansa para um lado, relaxa os braços. E volta. Mãos ao lado do peito, dedos dos pés no chão, testa no chão, se empurra. Desce, descansa para o outro lado. E assim tu vai fazer pelo menos umas 3 vezes para cada lado, tá? Se der para tu fazer todo dia, melhor. Quanto mais a gente treina, mais a gente evolui. Mas aí tu faz quando for melhor para ti, né? Então esse é o exercício específico para fortalecer chaturanga. Ah, mas eu ainda não consigo descer com o corpo todo reto, tá muito pesado, muito difícil. Não tem problema, a gente tem uma variação, né? Tudo no yoga, a gente tem variações e adaptações. Tô lá na prancha. Coloco os joelhos no chão e desço devagar com o peito em direção às mãos. Aqui ajudou bem, né? Com a mesma intenção de não separar os braços do corpo, beleza? Cachorro olhando para cima também é uma transição que vai nos exigir bastante força de membros superiores. E aqui eu ainda não tinha falado da posição dos ombros, porque é bastante importante que a gente tenha consciência de que os ombros, eles não podem estar engolindo o pescoço em nenhum momento da prática do yoga. Então a gente vai sempre deixar os ombros afastados das orelhas. Vamos fazer da variação que a gente desceu o chaturanga com os joelhos no chão. Então eu tô com o peito entre as mãos. Se eu só subir aqui, eu tô com os meus ombros para trás da linha das minhas mãos. Se eu só subir, peito entre as mãos, né, desci em chaturanga, se eu só subir aqui, sem fazer nenhum outro movimento, os meus ombros... Ah, grande, eu também, nariz. Filha, olha aqui, mamãe. Bora. Ai, o que quer cair? Ele fica aparecendo na filmagem. Eu fico aqui desse lado. Se eu só subir a minha mão aqui, ó, peito entre as mãos, o meu ombro fica pra... Tá difícil. Agora deu. Fica pra trás da linha da minha mão, né? E cachorro olhando pra cima não é isso. Cachorro olhando pra cima é uma posição que os meus braços servem como se fosse uma alavanca para sustentar o meu corpo. E também em cachorro olhando para cima, os meus pontos de apoio vão ser só as mãos e o peito do meu pé, a parte de cima do meu pé.
E para que essa alavanca funcione com eficiência, eu tenho que estar com os meus ombros alinhados com as minhas mãos. Como que eu faço para, quando eu subir no cachorro para cima, o meu ombro ficar alinhado com a minha mão? Tu vai apoiar os pés, as pontas dos pés lá no chão. Tu vai empurrar o teu corpo para frente e com as mãos tu vai empurrar o corpo para cima. Tcharam! Vou fazer de novo. Tcharam! E tô aqui com as pernas apoiadas no chão, porque eu ainda tô desenvolvendo essa postura, essa força, tudo e tal, sem problema. Mas aqui, ó, o ombro já tá acima da mão. Cuida pra não ficar assim também, ó, com o ombro pra frente. Nossa, isso aqui é muito desconfortável. Cheguei a tremer. Ai. Bom, depois do cachorro olhando pra cima, a gente vai pra cachorro olhando pra baixo. E aí é uma transição mais simples. A gente tá em cachorro olhando pra cima. Estamos em cachorro olhando pra cima. E aqui, de novo, não perde o espaço do pescoço, né? Ombros longe das orelhas, olhando a diagonal para cima, glúteos contraídos, apoia os dedos do pé no chão, cachorro olhando para baixo, bumbum lá pro alto. Alinhamentos do cachorro olhando para baixo. A nossa combinação de sempre. Mãos, braços e tronco formam uma linha contínua na diagonal. Eu tenho que cuidar para que não haja esse ângulo aqui na minha axila. Isso é um erro bem comum de acontecer nas primeiras vezes que a gente está fazendo essa postura, que a gente não conhece ainda direito. Mas é importante tu te filmar para perceber se tu está fazendo isso. Em cachorro olhando para baixo, a nossa intenção vai ser de levar a barriga na coxa e o peito na canela. Tá bom? O primeiro alinhamento que a gente vai preservar é a linha da mão, braço e coluna, que tem que formar uma linha reta. Depois a gente vai pensar se as pernas estão alongadas e se o calcanhar está no chão. Então, se eu levo a minha barriga para a coxa e se eu tento colocar o peito na canela, eu já faço esse movimento de empurrar o chão com as mãos, porque eu quero subir, eu não quero ir para trás, né? Eu quero subir, então eu tenho que empurrar para cima, e a barriga vai na coxa, o peito vai na canela. Sugo o abdômen e a cabeça, ó, fica solta, topo da cabeça em direção ao chão e olhar lá no meio dos pés. Na parte das pernas, idealmente a postura completa é pernas alongadas e calcanhares no chão. Mas isso a gente só ganha o quê? Com o tempo, né? Com a prática. Então não há problema nenhum se tu deixar os joelhos dobrados e ficar na meia ponta. É como um cobertor curto. Se a gente deixa alongada a parte da frente, a parte de trás fica arredondadinha. E se a gente estica a parte de trás, a parte da frente fica arredondadinha. Como a gente vai preservar com prioridade as costas, para elas não ficarem arredondadas, então as pernas vão dobrar. Não há problema nenhum. Essa é a evolução natural dessa postura. No cachorro olhando para baixo, a gente fica de 3 a 5 respirações. É uma postura de descanso. Talvez não seja no início, talvez não seja no início. Mas eu prometo que em algum momento da prática tu vai perceber que ela é uma postura de descanso. E tu vai sentir que ela é uma postura de descanso. Para voltar, tu olha entre as mãos. E aí tu vai dar um passo longo, ou vários passos pequenininhos. E aí tu vai entender como que teu corpo tá hoje. Pode ser
um passo bem grande também, vai de uma vez só. Ou tu vai saltar. Como que faz para saltar? Do cachorro olhando para baixo, de volta. Esse salto aqui, ele é um pouco mais complexo. A gente não vai aprender no tutorial de hoje. Ele é um exercício preparatório para a parada de mão, inclusive. Ele é um pouco mais avançado. Então a gente não vai entrar nele hoje. Se tu quiser saltar, por favor, não seja um saco de batata. Cuidado se tu for saltar para que isso não aconteça, ó. Caso tu salte e aconteça isso, significa que tu ainda não tá pronta. Porque a força ela tem que estar nos braços. A gente tem que jogar o bumbum pro alto. A gente tem que jogar o bumbum pro alto como se fosse uma parada de mão. Para que as pernas cheguem entre os braços e a gente já chegue em Uttanasana. Entendeu? É bem mais complexo isso aqui, o salto de volta. Por isso que a gente não vai entrar no detalhe aqui, tá? Mas beleza. Então, do cachorro olhando para baixo, a gente vai vir para Ardha Uttanasana. A gente alonga a coluna, cuidado para o bumbum não estar lá para trás, né? A mesma postura, agora a gente está voltando, né? Se precisar, dobra os joelhos, alonga as costas, pode apoiar nas canelas. Ardha Uttanasana, depois Uttanasana. Topo da cabeça para o chão, barriga na coxa. Aqui, a gente pode dobrar os joelhos e subir desenrolando. Ou a gente pode também dobrar um pouquinho os joelhos, alongar a coluna e subir, ó. Olha a coluna, com a coluna reta, abrindo os braços para as laterais, ou abrindo os braços para frente. A gente vai lá para Urdhva Hastasana. Olha nas mãos e desce as mãos na exalação na frente do peito. Em Samastitihi. E aí, acabou. Yay! Vamos uma vez juntos. Eu guiando as respirações. Vamos lá. Tadasana. Inspira, sobe os braços, Urdhva Hastasana, olha nas mãos. Exala e mergulha em Uttanasana. Inspira, Ardha Uttanasana, abre o peito. Exala e vai para a prancha. Coloca os joelhos no chão e desce em Chaturanga, peito entre as mãos, inspira, cachorro olhando para cima. Ombros longe das orelhas. Exala, cachorro olhando para baixo. Fica aqui 3 respirações. Olha entre as mãos. Inspire e vem com um passo longo para frente. Ardha Uttanasana. Exala, Uttanasana. Inspira, sobe os 2 braços, Urdhva Hastasana. Exala em Samastitihi. E esse foi o tutorial de hoje. Surya Namaskar A, saudação ao sol A. Espero que tenha gostado. Reveja quantas vezes você precisar para aprender direitinho os alinhamentos, as forças e as respirações. E qualquer dúvida, é só me mandar aqui embaixo nos comentários a pergunta, que eu te ajudo. Até a próxima. Um beijo.
Se cuida. Namastê!